Então parece que o Dr. Drauzio publicou um vídeo no seu canal, né, se eu não me engano, expressando uma retratação, né, ou seja, ele está se desculpando com o público e, sobretudo, agora se solidarizando com a família do garoto que foi vítima, né, da ação brutal do psicopata que hoje é um trans que adota o nome Suzy, né, e que eu vou chamar o Suzy, né, porque isso aí não é mulher, isso é homem, isso é quase não é gente, né, porque se não quer se arrepender, está lá se fazendo de vítima dentro da cadeia, como se nada tivesse acontecido, você consegue chamar isso de gente? Ele, de fato, assim como todo ser humano, né, Suzy, né, agora com esse pseudônimo, né, é sagrado, como todo ser humano. O porém é que ele quer negar tudo que é sagrado, não só nele como nos outros, porque transformou, né, a, tornou-se algoz de uma criança e tentou ser algoz de outras crianças, ou seja, o seu apetite por destruição o torna mais diabólico do que humano. E o que é engraçado é que como é que o Dr. Drauzio não percebeu isso. Mas, de qualquer maneira, ele se retratou em público, né? Assim como o próprio William Bonner, em nome da Globo, também se retratou. Mas a questão é a seguinte: gostei muito do vídeo que foi publicado pelo MBL, acho que é aquele Renan Santos, em que ele até expressa altos elogios à atitude do Dr. Drauzio Varela. A questão é a seguinte, gente. Vamos pegar assim. Eu não estou aqui colocando em dúvida o caráter do Dr. Drauzio. Tá? Não o conheço pessoalmente, nem nunca o conhecerei. Né? Também não estou colocando. Quem sou eu? Seria ingenuidade e até estupidez da minha parte querer pôr em xeque toda a sua carreira como médico e a sua dedicação ali, né, o seu trabalho como médico dentro das cadeias. Né? Mas de fato, como ele estava, vamos dizer, a serviço da Globo, né, por meio do programa Fantástico, ele participou de um programa onde se entrevistavam diversos transexuais, né, que estão presos por crimes variados. É claro que nessa entrevista, esta que causou todo o escândalo ali no Brasil, não cabe ali a sua função de médico. Né? Mas o que eu acho engraçado é que em todos esses anos de carreira, o Dr. Drauzio, né, trabalhando como clínico dentro dos presídios, como é que ele ainda não sacou que ele pode estar lidando com um assassino, com um pedófilo, com um estuprador? Como é que ele não sacou ainda? Como é que ele não tem a capacidade, ele como médico, porque eu sei que tem médicos da minha família, inclusive um médico oncologista, que ele sempre me explica que se você vai dar um diagnóstico para um paciente, o cara está lá com um tumor, sei lá, tumor agressivo, isso é uma coisa horrível, assusta todo mundo, né? Ele tem que quase fazer um atendimento psicológico também da pessoa. Né? Então, todo médico, sobretudo nessas áreas mais dramáticas, né, na parte de oncologia, que trata de cânceres, tumores e tal, o médico ele se torna também uma espécie de psicólogo, porque ele tem que dar um atendimento emocional e psíquico para as pessoas. Né? Ele tem que ajudar a segurar essa barra. Né? E então ele cria uma certa afinidade, ele começa ao longo da experiência, ele vai criando uma espécie de intuição do caráter de cada pessoa, ele vai conseguindo perceber, né, uma série de traços característicos, né, de cada personalidade e da psique em geral, né, e na hora que ele vai atender, ele mais ou menos percebe qual que é o caráter da pessoa. Né. Não que ele vai julgar se a pessoa é boa ou má, né, mas ele vai ter um mínimo ele vai ter um mínimo de intuição que lhe permita perceber com que tipo de gente ele está lidando. O que não parece o que ocorre com o Dr. Drauzio Varela, com seus mais de 30 anos de carreira, né, como médico e atendendo pacientes em presídios. Nesse ponto aqui, olha, eu não sou fã do Reinaldo Azevedo, mas isso ele disse e disse muito bem, isso é literalmente verdade. Uma vez o Reinaldo Azevedo dirigiu uma crítica ao Dr. Drauzio, ele disse bem assim, acho que está aí no Pingo nos Is, quando ele era no Pingo nos Is, ele disse assim, aspas para Reinaldo Azevedo, Dr. Drauzio,
Você entende muito de cânceres, de tumores, de nódulos, mas você não entende nada de pessoas. Cara, isso é verdade. Entendeu? Então, como é que o Dr. Drauzio não percebeu isso? Como é que ele simplesmente foi lá participar de uma matéria? O que, que ele foi lá? Ele foi lá como ator? Ele não disse que foi como médico, que não cabe a mim ser juiz? Ué, mas me parecia então que ele estava lá, nem na função de repórter, ele estava lá como ator. Ó, você senta aí, Drauzio, né? Tinha toda uma equipe então gerenciando aquilo com um diretor. E explicaram, você fica aí, Drauzio, você faz esse papel, e a Suzy, aquele transexual pedófilo e assassino, faz um papel, outro papel. Porque é exatamente o que fizeram, né? O trans Suzy estava lá chorando as suas pitangas, se fazendo de vítima, como se ele nunca tivesse cometido crime nenhum, como se fosse uma tremenda injustiça ele está na cadeia. Não recebe, segundo ele, não recebe visita há 8 anos. Por que será? Né? É a pergunta que não quer calar, né? Como é que a pessoa consegue, né? Ter esse descaramento. Né? Mas, assim, falando da retratação, a questão é a seguinte: se as pessoas não tivessem se escandalizado, ou não tivessem as pessoas, se o número de pessoas escandalizadas fosse pouco com a matéria, e isso não desse uma repercussão nas mídias sociais, será que o Dr. Drauzio e o pessoal da Globo iriam publicar retratações públicas, como fizeram agora? Que o troço repercutiu de uma maneira extremamente negativa. E até deu um certo ibope para a Globo. Né? Um ibope negativo, mas deu. A Globo ganhou de qualquer maneira, pensando bem. Né? E muitos outros canais explorando isso também. Não para o bem, no caso, foram, acho que na Record, né? Produziram uma matéria em que a mãe da criança que foi vítima do Transus, né, ela concedeu essa entrevista e falou sobre a vida dela, né, e o sofrimento dela e o que ela sentiu, sobretudo quando ela viu essa matéria com o Dr. Drauzio. E a questão é a seguinte: não é de hoje que o Dr. Drauzio participa de matérias muito parecidas com essa na Globo. Isso faz anos. Se você pegar aí, há uns mais de 10 anos atrás, você tinha o Drauzio Varela ensinando meninas, adolescentes, a pôr camisinha nos meninos. Pega uma banana e mete a camisinha. Como um educador sexual. Né? Olha, nesse ponto eu vou me fiar no Viktor Frankl. Quando o Viktor Frankl explica que muito se surgiu, depois da década de 70, uma série de literaturas pretensamente escritas, né, pretensamente como educação sexual, mas que não passavam de pornografia disfarçada. Tá? Agora, se o Dr. Drauzio não percebe que ele muitas vezes está colaborando com determinadas ideologias espúrias, então ele é o idiota útil da esquerda. Ou então ele está colaborando conscientemente com isso e está escondendo, está fazendo mais um teatrinho na TV. No seu meia-culpa aí, né? Sei lá. Porque a questão é a seguinte, e aqui não tem santo, né, cara? Nenhum de nós estamos aqui julgando o Dr. Drauzio, mas e nós? Claro, temos que passar todo mundo ali, né? Mas cada um, como o professor Olavo explicou uma vez numa aula de ética, eu não quero passar o Brasil ali, eu quero passar você ali. Você tem que se passar ali, cada um tem que se passar ali. É claro, como está lá no Eclesiastes, na Bíblia, tem lá um versículos só sobre a hipocrisia. E quando você lê aquilo, cara, é quase como se você estivesse olhando no espelho, porque todo mundo é hipócrita. Mas a questão é a seguinte: muitas vezes, né, claro, quem não tem atrito, quem não tem briga, quem não ofende os outros, né? Então, muitas vezes ocorreu de eu agir de maneira de eu ser grosseiro, ser hostil com pessoas da minha família, pessoas que eu amo, e essas pessoas sequer ter notado a minha atitude. E o que, que eu fiz? Eu me tocando da minha má intenção, da minha maldade, eu mesmo fui lá e pedi desculpa. Falei, não, pera lá, você me desculpa, fez isso, e a pessoa, não, mas pera lá, eu não entendi, por que você está me pedindo desculpa? Você não me fez nada. Não, eu falei, eu fiz isso. Eu falei, você não notou, mas eu fiz com essa intenção, foi na maldade, cara, você não percebeu, então eu tenho o dever de te pedir desculpa. Essa é a consciência que a gente tem que ter. Não importa a repercussão que deu, a reação, você tem que perceber a sua intenção, como o próprio Santo Agostinho explica nas Confissões. Né? Não importa se. Você não tem que se desculpar simplesmente porque a ação gerou uma reação e você, né, tem medo que aquela reação te esmague. Não. Você tem que fazer. Você tem que se desculpar independentemente de tudo isso aí. Você tem que ir lá
e pedir perdão para a pessoa. E quando o caso é nesse sentido que eu expliquei aqui, quando a pessoa sequer percebeu que você foi hostil com ela, que você a maltratou, que você agiu com maldade, com malícia para cima dela, ela não percebeu, você tem que mais que fazer. É esse o momento legítimo de se pedir desculpa, de se retratar. E não simplesmente publicar um vídeo fazendo mais uma cena porque a coisa repercutiu muito negativamente. Olha, doutor Drauzio, você falou, não tenho intenção de arrumar um cargo político. Em nenhum momento ocorreu isso para mim. Há anos eu percebo que o senhor participa de programas como o Fantástico e lá o senhor sim está colaborando com ideologias espúrias, com matérias muito parecidas como essa. Quando o senhor publicou o livro lá, o Carandiru, eu não li o livro, mas assisti 3 vezes aquele filme que é baseado no seu livro, que é o Carandiru. Na época, você tinha um cineasta muito próximo do professor Olavo de Carvalho, um cineasta brasileiro, chamado Daniel Santana. Nunca mais conversei com aquele cara, é gente fina, meu. Pô, Daniel Santana, se você estiver por aí, dá uma luz, cara. E eu conversei com ele, e ele me disse que o filme do Carandiru, sim, ele é uma história bastante que distorce a realidade dos fatos. E o próprio filme, né, a produção dele, ele falou que mais da metade dos atores, dos figurantes que estavam lá, nem sequer foram pagos. Hum. Prometeram alhos e bugalhos e nada, né? E no final do filme você tem lá, aparece uma legenda com uma frase, uma sentença do Dr. Drauzio que diz: sobre o massacre do Carandiru, só os policiais e os presos envolvidos tinham direito de contar o que aconteceu. Ele fala: eu só ouvi os policiais, né? Eu só ouvi os prisioneiros. Então é claro, por isso que quando a gente assiste o Carandiru, aquilo é quase o paraíso, assim, o paraíso dos justiceiros, né? Só tem gente injustiçada lá dentro, né? Dá licença. Faz anos que o Dr. Drauzio Varela está colaborando, sim, para vitimizar bandidos, criminosos. E agora que a coisa repercutiu mal, ele está aqui se retratando. Mas é o que eu digo, volto a repetir: será que se essa matéria não tivesse provocado essa reação, né, tsunâmica, vamos dizer assim, ele teria se retratado? Digamos que fosse alguns anos atrás, durante a égide do governo Lula, quando se falava um monte, né, não só as pessoas do governo, mas os entusiastas daquele governo falavam um monte de merda, um monte de porcaria, e todo mundo. Né? Será que ele se retrataria? Será que o William Bonner estaria falando lá? Olha, aqui ó, eu tô cagando pra carreira do William Bonner. Faz mais de 10 anos que eu assisto a Globo. Não me interessa aquilo lá, né? Entre você vai lá ler um Colônia Penal do Kafka, por exemplo, e ficar assistindo o Globo. Big Brother, existe ainda Big Brother, meu, é tão de brincadeira. Faz o seguinte, você quer entender o Big Brother? Leia o 1984 do George Orwell, porra. O Big Brother é assim, é a perversão daquele. Pegaram a história e perverteram. Você está transformando as pessoas em ratinhos de laboratório. E olha que já o utilizar ratos, né, em pesquisa já é um troço que já tem o seu grau de crueldade, que é uma coisa que, não sei, né, teria que haver, se estabelecer um limite a mais isso aí, porque o bichinho, né, um ratinho, né, um gato, não são sagrados como seres humanos, mas são seres vivos com vísceras, né, que sentem dor, que sentem fome, e não são brinquedos, não são objetos de manipulação. Então tem que haver um rigor nisso aí. Então, mesmo com os animais, já é uma crueldade. Agora você quer fazer Big Brother uma espécie de, de uma caixa, tipo Skinner, né? Você vai lá, todo mundo lá observando o comportamento das pessoas. É claro que ninguém que está lá no Big Brother está de fato agindo dentro da normalidade, dentro da sua espontaneidade, porque sabe que está cercado de câmeras. Então todo mundo lá fica representando para frente das câmeras. Mas é uma maneira de, como acho que uma pessoa próxima de mim, muito inteligente, disse isso, que se tenta querer predispor as pessoas a isso, achar divertido ser vigiada, né? Ou seja, é um verdadeiro laboratório, sim, de proporcionar, que é uma coisa que se não é proporcionada por movimentos de esquerda, né, socialistas, é uma coisa que dá muita força, dá muita lenha,
para esses movimentos. Então é claro que a Globo é sim um canal que colabora, né, para ideologias espúrias, né, que só vão piorar a cultura e a espiritualidade humana. E o Dr. Drauzio está participando disso aí há muito tempo. E essa é a primeira retratação que ele vem expressar ao público, porque houve, né, uma reação muito negativa à matéria. E a desculpa dele é que ele não conhecia, ele não sabia da história. Bom, porra, mas pelo amor de Deus, você vai entrevistar, você vai abraçar um assassino e não sabe que é um assassino? Logo você que é um clínico? Porque a gente sabe que todo médico tem algo de psicólogo, se estuda psicologia também, medicina, se estuda a mente, meu. Será que ele não consegue perceber isso, Dr. Drauzio? Pelo amor de Deus, né, mano? Então é isso. Pode ser que ele esteja sendo sincero, mas eu não me fio muito não, porque eu sei que muitas vezes também eu sou malicioso, falo coisas na maldade, mas antes mesmo que a pessoa se dê conta, né, de que eu fui ruim com ela, eu mesmo vou lá me desculpar, porque esse é o nosso dever, isso não é uma coisa que vai nos levar para o céu, esse é o nosso dever, é isso que Cristo ensinou para nós. Né? Jesus Cristo é o único inocente. O resto, mano, é conversa fiada.